Um dos principais motivos de divórcio e separação é justamente a questão financeira, o desentendimento por conta de dinheiro, né? Então, muitas vezes as crenças financeiras são formadas na infância, sobretudo que a gente viu dos nossos pais, ou pais substitutos, né? Que a gente conviveu, alguns modelos próximos, e a gente tende a replicar isso para o resto da vida, né? Então, muitas vezes a gente vai repetindo padrões que a gente aprendeu, ou copiando os modelos que a gente viu em casa, ou repelindo esses modelos. E isso se choca lá na frente quando as pessoas acabam se casando eventualmente com pessoas com modelos financeiros diferentes. Então, o primeiro ponto é entender o modelo financeiro que cada um tem, para ver o que é o valor relacionado a dinheiro, porque para cada pessoa o dinheiro representa uma coisa diferente. Para alguns ele deve representar liberdade, para outros ele deve ser, primeiro ponto, a questão de segurança, para outros ele deve ser para poder proporcionar prazer imediato. Então, para cada pessoa tem uma referência de dinheiro. E após isso, depois de identificado esses modelos, é justamente preparar a junção do dinheiro, né? Entender que o dinheiro da família, ele tende a ser, ou ele deve ser um só. Eu acredito que é o modelo que funciona melhor para a maioria dos casos. E aí, juntando esse dinheiro, né, entendendo como o dinheiro todo da família, eu acredito que isso dá muito mais força para o casal, né, quando os dois somando, né, entendendo, independentemente de quanto cada um ganha, tá? Esse é o modelo que passou a funcionar bem para a gente depois que a gente teve muita dificuldade com relação à questão de finanças. A gente já teve muitas brigas. Ih, tá escutando aqui. Já tivemos brigas por conta de dinheiro? Verdade, muitas brigas. Aí, tá vendo? Então não deixa eu mentir. Tivemos que ajustar o nosso modelo de mentalidade, né? De modo de pensar sobre dinheiro. A minha mentalidade sobre dinheiro era que o dinheiro tinha que trazer o prazer imediato. E para ele era trazer liberdade, né? Liberdade de escolha, liberdade. Tinha que juntar para poder, né, ter o dinheiro para poder que ele trabalhasse por mim e aí proporcionasse uma liberdade futura. Então, juntar dinheiro era uma prioridade para mim e para ela era gastar dinheiro. Para mim era gastar o dinheiro, né? Então, o dinheiro chegava e eu queria usufruir do que o dinheiro pode proporcionar. E isso causava muitos problemas. Outra coisa que foi ajustada também, né, com até a metodologia que eu criei do guarda-roupa inteligente, eu gastava muito com roupas, porque eu sempre achava que não tinha o que vestir. Então, a metodologia que eu criei ajudou a salvar o nosso casamento também. Então, aquela história de chegar com sacolas escondidas em casa parou, porque eu comecei a ter um guarda-roupa mais inteligente. Isso realmente, de fato, ajudou no nosso relacionamento. Mas não só isso, né, gente? A mentalidade, a forma de pensar sobre dinheiro, o ajuste entre o casal sobre as metas, objetivos, o alinhamento que faz toda a diferença. E também a questão de ter o dinheiro um só, né? Então a gente passou a juntar todo o dinheiro que a gente recebe da família, independente de quanto cada um ganha a cada momento, porque alguns momentos um ganha muito mais, outro ganha menos, isso oscila ao longo do tempo. E além disso, né, de juntar isso tudo... Ele ganha mais que eu, tá, gente? A verdade é essa, tá? Mas quando eu ganho muito, ele vai lá e pega o dinheiro, junta pra família. Exatamente. Né? Eu tenho o meu Prolabore, então o lucro da minha empresa, ele é para a família. E isso fez toda a diferença também. Exatamente. E aí o que acontece na prática é que quando a gente junta esse dinheiro, a gente sente muito mais força, né? O casal ganha uma potência muito maior por conta de ser o dinheiro da família. E, no entanto, a gente não perde a nossa individualidade, porque dentro do modelo que eu adaptei com base em um curso que eu fiz há uns anos atrás, é que tem uma parte do dinheiro que ele é exclusivo de cada um e que cada um gasta da forma como quiser. Então, dentro desse montante que é juntado, tem um percentual que ele é destinado a cada um, para cada um ter sua liberdade de gastar com o que quer, mas o grosso do dinheiro, né, os volumes mais altos, as decisões mais caras, todas elas são tomadas em conjunto. Sim. Né? Então, além do Prolabore, a gente tem uma parte desse dinheiro da família que a gente pode gastar com o que a gente quiser. Exatamente. Então, eu adoro.